Olá, seja muito bem-vindo a mais um Know-How. A gente está começando aqui e hoje a gente trouxe de novo uma linda história para compartilhar com vocês, uma convidada muito especial. E o Know-How, só para deixar bem claro e te lembrar, se você já assistiu os outros episódios, o Know-How é um podcast feito pelo NASP com o objetivo de trazer mais bagagem de conhecimento para você e você não ser como o Know-How, nosso bonequinho articulado, que se você ainda não conhece também... o nosso Ralberto. Isso, o Ralberto. É um bonequinho que a gente deixa de qualquer jeito, mas Sem opinião, sem vontade própria, e a gente não quer que você seja essa pessoa. Por isso que a gente traz convidados interessantes, para você também ter outra perspectiva sobre ideias, sobre assuntos diferentes, e ter a sua própria opinião sobre esse assunto. Então, vamos lá, Paulo? Vamos embora. Paulo, faz Sim. tempo que a gente não fala também. Quem que é a gente na Alameda? Antes da gente perguntar para a convidada, conta um pouquinho de você. Boa. Quem sou eu na Alameda? Eu sou um cara, já disseram que eu sou carismático, então eu sou uma pessoa carismática. Sou um cara simpático, pelo menos eu acho que eu sou simpático, né? Aham, E uma bastante. pessoa que conversa bem com as outras pessoas também. Curioso. Nossa, eu sou curioso, hein? Gosto de saber de muita coisa. Mas é uma pessoa focada e muito empenhada também quando coloca um objetivo. Eu quero ir até o final. Isso aí. E você, Thaís? Quem é você na Alameda? Eu sou uma jornalista que gosta de falar de beleza nas redes sociais. E gosto muito de fazer macramê. Explica pro pessoal o que é macramê. Ai, gente, macramê é uma arte, é um artesanato que você faz com barbantes. Então, você faz suporte de planta, painéis, etc. Tudo com nós. Muito legal, inclusive. É uma arte linda, é um momento que eu faço para relaxar e etc. Acho bem gostoso. Então, e é isso, eu sou essa pessoa. Eu esqueci de falar de quem eu sou na Alameda também. Eu sou fotógrafo e designer. Então, assim, a fotografia é como se fosse um macramê pra você. Entendi. Pra mim é algo que me liberta, sabe? Eu posso criar, pegar ângulos diferentes e mostrar coisas diferentes da coisa do cotidiano. Então, Sim, assim. muito bom. Nossa, Paulo, sua Alameda é muito cheia, né? Menina, tem muita coisa. Nossa, minha Alameda vai parecer vazia perto da sua. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre construção de carreira e a nossa convidada teve uma trajetória linda dentro da Abril. Então, bora conhecer essa história, né, Com Paulo? certeza. Oi, Isabela, seja muito Oi, bem-vinda ao Know-How. muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Fiquei muito feliz com o convite. É muito bom ser lembrada e é um tema que eu gosto muito de falar, então Legal. é um prazer. Que legal. Gente, a Isabela é a rainha do jornalismo pra mim. E eu quero saber tudo sobre seus anos de trabalho e toda a sua carreira. Beleza? Então, vamos lá. Isa, conta pra gente quem que era a Isabela antes de virar editora-chefe da revista Cláudia e também o que te motivou a fazer o jornalismo. Nossa, eu sempre falo que eu acho que é muito difícil a gente fazer uma escolha tão grande aos 16, 17 anos, né? Sim. Assim, hoje em dia eu vejo que é uma escolha que eu tenho uma transição, que eu posso fazer, né, outras escolhas dentro dela. Mas com 16 ou 17 anos parecia que era muito definitivo o que eu ia escolher. Então foi um processo muito difícil para mim. Eu era uma pessoa que eu sempre gostei de ler muito, uma leitura muito voraz. E eu sempre escrevi muito bem. Mas é muito diferente você escrever muito bem e ir bem na matéria do colégio, né? Tipo, escrever uma boa resenha de história, escrever uma boa redação de uma pessoa que faz jornalismo. Sim. Então, foi uma escolha muito difícil. A minha mãe é médica, meu pai é administrador hospitalar. E aí, Legal. meu pai tinha uma expectativa que eu fosse fazer medicina. Sim. Mas eu não posso ver sangue. Né? Aí eu Tem achei esse que não detalhe. era, achei que não era um bom, né? Uma boa estratégia. Né? E aí eu comecei a pensar o que eu faria e eu tinha pensado em fazer relações internacionais. Ok. Mas aí, para fazer relações internacionais, eu tinha que ir para Brasília. E eu não queria ir para Brasília. Não sei por quê, gente. Eu tinha 16 anos, não sei por que eu queria ir para Brasília. Mas não queria. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu falei, bom, eu vou prestar jornalismo, porque daí eu consigo ir migrando. O jornalismo vai me dar uma base para depois ir mudando dentro da profissão. E aí eu prestei jornalismo e entrei na faculdade achando que eu ia falar de
política internacional, que eu ia ser diplomata e tal. E eu saí da faculdade trabalhando na maior revista feminina do país, falando sobre mulheres. Que triunfo. Então foi outra coisa do que eu esperava. Aham. Mas eu acho que o que ficou muito claro para mim durante a minha trajetória, tanto de estudo quanto de trabalho, é que o que eu gosto é de pessoas. Eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de conversar com as Legal. pessoas. Ouvir histórias. Eu acho mágico, assim. E poder contar pro mundo, né? E às vezes a gente. É a história do outro que motiva a gente, sabe? Às vezes é uma fagulha do que o outro fala que você fala, nossa. Faz sentido, né? Que insight. Nossa, Sim. como que eu não pensei nisso antes? Como isso muda a minha vida? Uhum. Então, eu acho muito bonito isso. As pessoas têm processos de pensamento muito diferentes dos nossos. Sim. E a gente nem sempre pensa nisso. Às vezes a gente acha que todo mundo pensa igual a gente. Sim. Uhum. E aí, quando você vai entrevistar uma pessoa que fala uma coisa muito diferente, você fala... Gente, o mundo é muito diverso. Eu acho isso Sim. encantador, eu acho mágico. Uhum. Então, foi o que foi meio que me norteando, assim. Aham. Eu sempre encontrei muita gente muito incrível no caminho. Gente que me contava histórias que me impressionavam e que andam comigo até hoje, que eu carrego Sim. até hoje. E eu acho que essa é a maior mágica do jornalismo. Sim, Na verdade, eu acho que quando concordo. você é picado pelo Legal. bichinho do jornalismo, é isso que você quer, assim, Sim. né? Eu tenho muito isso também. Logo que eu saí da faculdade, né, me formei, fui trabalhar como assessora num hospital e não foi uma boa experiência, infelizmente. Mas assim que eu entrei aqui no NASP, eu tenho que sempre estar cobrindo eventos, então eu converso muito com professores, com alunos. E aqui, né, é uma diversidade muito grande, porque tem desde crianças de 0 anos até pessoas Sim, adultas e coordenadores. mestrados. Sim. Não, e mesmo num hospital, que é um lugar que a gente tem um pouco uma impressão que é um lugar triste, Isso. você vê histórias ali dentro que são muito transformadoras. Sim. As pessoas estão vivendo realidades tão diferentes da sua, né? Sim. Eu acho que também coloca a gente um pouco no nosso lugar no mundo. Sim, sim. A gente às vezes tem a mania de achar que a gente é o centro do universo, né? O mundo é meu umbigo. Aham. E aí quando você começa a olhar para o outro, você fala, nossa, eu sou um pedacinho Exato. nesse universo inteiro que tá se movendo e que com essas pessoas que cada uma tá dentro da sua cabeça, vivendo ali o seu próprio universo e também convivendo com os outros e construindo essa comunidade. Então, meio que me coloca no meu lugar, assim, Sim, sabe? De onde eu tenho que estar e quem eu sou. Eu Legal. compartilho muito disso. Mas antes da gente continuar, eu quero saber quem é você na Alameda do NASP. Você acabou não falando. Então, é que assim, né? Agora vai ficar fraca a minha resposta. Mas eu, na Alameda do NASP, sou a pessoa que, se tiver que fazer qualquer escolha, eu vou escolher viajar, conhecer outros lugares e Legal. conhecer outras pessoas e culturas. Sim. Eu sempre tive muito paixão por entender realidades diferentes. E eu acho que isso me faz uma pessoa mais satisfeita, mais completa e mais feliz. Quando eu penso que eu saio da minha realidade e vou conversar com uma mulher que, sei lá, mora na Bósnia e viveu a guerra e me fala de marcas de bala na parede que existem até hoje, me fala das dificuldades, o que foi. Eu falo, cara, como a gente tem, como humanidade, muito para evoluir e como a gente é resiliente na nossa natureza para sobreviver. Então, eu sou a pessoa que gosta de conhecer histórias diferentes das minhas. Ai, Legal, linda, top. arrasou. Muito obrigada, me ótimo. esforcei. Me esforcei. Mas conta pra gente um pouquinho como que foi a trajetória dentro da Abril. Você entrou como estagiária, essa oportunidade surgiu dentro da faculdade? Quando eu estava na faculdade, eu comecei a estagiar no segundo ano, né? Do meu primeiro para o meu segundo ano, eu tinha um sonho desde criança, assim, que eu queria trabalhar na Disney. Acho que, não sei se é um sonho comum, querer ter crianças, né? Mas acho que era uma coisa que eu sonhava. Eu falava, não, eu queria muito trabalhar na Disney. Eu tinha ido pra Disney quando eu era criança com os meus pais. Acho que eu tinha uns 7 anos. E foi a primeira vez que meu pai saiu do país e a gente foi pra Disney. E, cara, eu lembro do meu pai ficar muito impressionado e falar, olha essa estrutura e esse lugar, o que essas pessoas construíram. E eu acho que aquilo pegou em mim também. Aquilo era muito impressionante, né? Era uma estrutura muito impressionante. Dentro de todos os comparativos que a gente tinha. E aí eu fiquei com esse sonho que eu queria trabalhar na Disney. E
quando eu tava na escola, ali, adolescente, eu descobri que tinha um programa de estágio na Disney quando você tava na faculdade. Que legal. E aí você aplicava. Hoje, pós-pandemia, eu não sei exatamente como tá. Aham. Mas a porcentagem de trabalhadores da Disney que são universitários do mundo inteiro é enorme. Nossa, eu não sabia. Era tipo, sei lá, mais de 9 mil funcionários da Disney. Aham. Era muita gente. E era gente do mundo inteiro. Mas daí É um você teria programa que global. continuar sua faculdade lá, né? O que você faz? Você pega um período ou de férias e você emenda mais um mês. Então, assim, pro Brasil, eles fazem períodos de 3 meses. Porque a gente consegue pegar, tipo, dezembro, janeiro e emendar um pedaço de novembro e um pedaço de fevereiro. Aham. E aí a gente só negociava com os nossos professores alguns prazos. De outros lugares, eles conseguem continuar a faculdade lá, ou até ficar 6 meses depois retomar as aulas. Enfim, cada país funciona de um Sim. jeito. Mas você mora dentro da Disney, o que é a parte mais legal de todos. É tipo você não mora aqui dentro. Você É a mora- sua Disney. É a sua Disney. É. Aí, então eu falei, do primeiro pro segundo ano eu tinha idade, eu fiz o processo seletivo, né? Tinha um processo na época. E aí eu passei, e aí eu fui pra Disney. E você foi? Eu fui. Gente, eu não tava esperando por Legal. isso. Eu fui e eu tive o emprego mais legal de todos. Nunca nenhum emprego na minha vida vai esperar esse emprego, porque eu era Pluto. Então, assim, com certeza vai ser o melhor emprego que eu já tive na minha vida inteira. Aham. E eu passava o dia inteiro abraçando pessoas. Gente, Era o que eu fazia, eu delícia. abraçava as pessoas, tirava fotos. E eu era muito amada. Tipo, você anda assim, as pessoas ficam, Pluto, Pluto, Pluto. Você fala, nossa, eu sou muito amada. Então era muito Que legal. gostoso. E aí eu tive essa experiência fora e foi muito legal. É uma experiência fora do país, é uma experiência dentro da Disney. Sim. E é um esquema todo diferente, porque você é tipo um estágio. Então você tem um limite de horas que você pode trabalhar. Uhum. E aí você tem acesso aos parques quando você não tá trabalhando. Nossa, então, que legal. sonho. é de graça. Então, tipo, eu acordava, sei lá, se eu entrava 4 da tarde no trabalho, eu acordava de manhã, ia pro parque, ficava no Nossa, parque. que top. Aí, tipo, me divertia horrores no parque e daí eu ia trabalhar. Entendeu? E então era assim, E gente. comida? Eu cozinhava muito, porque eu sentia falta de comer comida, Brasileira, né? aham. Se você Arroz, for comer, feijão. tipo, só lanche, você não dá conta, né? Sim. Então eu fazia comida em casa, levava a marmita, e aí como funcionária eu tinha onde deixar a marmita, esquentar a marmita Legal. e tal. E aí eu passava o dia no parque brincando. Mas claro que eu caí em várias tentações, né? Tem umas coisas Sim. muito gostosas. Ah, Eu tô te Imagina. imaginando Nossa, indo gente. almoçar, daí só tira a cabeça do Pluto. É quase Come. isso, é uma cabeça gigante. E aí eu fiquei lá, e aí eu voltei, e eu comecei a procurar um emprego do que eu gostaria. E aí eu falei pra vocês que na minha cabeça eu ia trabalhar com política, né, internacional. Não foi internacional, mas eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo tinha uma coisa que chama... Que eu também nem sei se existe hoje ainda, gente. Mas que chama Boletins Aqui. Cada subprefeitura faz como se fosse um mini boletim explicando o que aconteceu naquela região, naquele período. Então, tipo, nesse mês a gente recapeou essas ruas, a gente teve uma operação Cata-Bagulho, que teve não sei quantos quilos de resíduo retirado, enfim, eles dão uma devolutiva do trabalho deles para a população. E aí isso me deu uma baita experiência, porque eu rodei a cidade de São Paulo, que é uma cidade imensa. Sim. E assim, vocês vão saber, assim como eu, se você mora em São Paulo, é muito provável que você more na sua bolha. Uhum. Tipo, você sai da Na sua sua casa, vai pro seu região. trabalho, sai do seu trabalho, vai pra Sim, sua sim. casa. No máximo, você frequenta um ou outro lugar fora. Mas é muito difícil você ir com frequência a lugares muito distantes, porque é uma cidade grande, com muito trânsito. Uhum. Então, assim, tinha lugares que eu nunca tinha ido. E aí eu comecei a ir. Que Nós vamos legal. acompanhar a abertura de um céu na Vila Guilherme. Nós Uhum. vamos acompanhar uma operação Cata-Bagulho em Parelheiros. E assim, comecei a rodar a cidade de São Paulo, conheci a cidade de São Paulo. Que legal. Muito legal. E aí eu falei, nossa, isso é muito legal de fazer, né? Tipo, vai, acompanha essas coisas, e aí conversa com as pessoas, vai no céu, vê o que a população tá achando daquilo. Nossa, Aham. como isso muda a sua vida, Sim. sabe? E ver que tinha um impacto, porque eu acho que a gente também fica muito isolado da cidade como um todo. Às vezes a gente fala as coisas como verdades absolutas em São Paulo. Sim. E elas não não são. é bem assim. Eu já vivi um pouquinho disso, porque eu não sou aqui de São Paulo, sou de Belo Horizonte. Então, quando eu vim aqui pro NASP, eu vi algumas coisas e falei, cara, por que São Paulo é desse jeito, sabe? Generalizava muito.
Aí quando eu tive experiência de ir pra outros bairros, outros lugares, assim, eu falei, nossa, não É é que é tão... legal aqui. Não é assim, né? Não, até aqui a região, por exemplo, é uma região que é muito arborizada. Sim, Que não tem tanto prédio, tipo, louco. É Aham. verdade. Aí, onde eu moro, tá subindo muito prédio. Desde o Uhum. começo da pandemia, sobe muito prédio. E aí a gente tem a mania de falar, nossa, não vai sobrar um chão nessa cidade. Sobe prédio sem parar. Aham. Né? Que loucura, o que tá acontecendo? Cara, várias árvores aqui. Uma delícia, É. sabe? É verdade, o Você vai, campus aqui é tipo, muito top. Você vai pra Parelheiros. Tem muita vegetação. Você vai na Guarapiranga, tem a represa. Sim. Então a gente tem essa mania de falar verdades absolutas, mas na verdade elas são sobre a nossa bolha. Sim, Aham. E verdade. aí foi nessa experiência que eu meio que estourei a bolha. E aí eu fiz um tempo de estágio na prefeitura, foi muito legal, tive todas essas experiências. Mas é estágio, então você tem que ir para a próxima etapa, né? Chega uma hora que você tem que pular para a próxima fase. Uhum. E aí eu falei, o que eu vou fazer a seguir? E aí eu falei, bom, eu queria trabalhar num lugar que me desse muita bagagem. E a Abril, naquela época, era a maior editora do país, né? Era a maior... Naquela época, eu acho que a Abril tinha 50 e tantas revistas ainda. Nossa. Uhum. Né? Isso foi em 2010. E aí eu fiz o processo seletivo. E aí, até a metade do processo seletivo, a vaga era pra Elle, que é uma revista de moda. Uhum. E aí tinha uma moça que chama Ivna, do RH, nunca esqueço o nome dela, Hum. que era uma pessoa muito boa no trabalho dela, porque Aham. ela olhou pra mim e falou, sabe, eu sei que você tá indo mó bem, mas assim, você não quer tentar um processo seletivo pra Cláudia? Tem muito mais sua cara, porque tem toda a vibe comportamental. Naquela época... Hoje a Elle é uma revista magnífica, Sim. e eu acho que até a Vogue se transformou muito, mas naquela época a revista de moda ainda tinha um outro significado do que tem hoje. A conexão social dela era muito Sim, menor, sim, era mais sim. descolado da realidade. Uhum. E eu não era descolada da realidade. E aí a Ivna falou, por que você não tenta, Cláudia? Aí eu falei, tá bom. E aí eu fui super bem, e aí eu comecei como estágio. Que legal. Entrei como estagiária, numa época que é isso, Abril era outra Abril, né? É. A gente tinha 50 e tantas revistas, a minha equipe tinha, com certeza, pelo menos assim, sei lá, mais de 35, 40 pessoas. Nossa, muita gente. Não, tinha uma nutricionista, porque a gente tinha um encarte de gastronomia, culinária. E aí a nutricionista fazia as medidas de receita, via quantas calorias tinha, se aquilo podia comer ou não. Tipo, só pra gente, uma nutricionista só pra gente. Ai, que chique. Aí tinha uma pessoa que produzia objetos pras fotos. Então, tipo, nós vamos fotografar uma casa, e ela produz almofada, vaso, Nossa. sabe? Era uma estrutura Surreal, gigante, né? deliciosa, inclusive. Uhum. Então a gente fazia muita coisa legal. E aí eu tive muitas experiências, eu fiquei rodando ali dentro. Então eu fiz desde matéria sobre conheça todos os tipos de lentilha que existem, sabe? Nossa. Lentilha rosa, lentilha verde, lentilha... Porque tem muita lentilha, não sabia. Tem muita lentilha. É mesmo? É, muitas. Tipo, uma variedade Mas enorme. essa que você falou rosa aí existe mesmo ou é Existe brincadeira? lentilha Existe. rosa, É sério? É. Oxi. Juro. E aí tem uma que é redondinha, não é achatada. Então, descobri tudo fazendo jornalismo, tá vendo? ó? Tá É, eu vendo? tô descobrindo agora. E aí fiz desde isso até, tipo, matéria de conversar com empreendedoras novas, até matéria sobre como que você... Nossa, olha isso, que antigo, gente. Como que você conseguia R$500 no seu guarda-roupa vendendo as suas coisas? Naquela época não existia O site, enjoei. não existia enjoei, gente. Então você tinha que, tipo, ou ir no brechó, Aham. ou, né? E aí foi nesse período também que eu peguei não era um começo, mas era uma solidificação das redes sociais. A partir dali, as redes eram praticamente obrigatórias. Tipo, não Sim. tinha mais a opção de não entrar nas redes, né? Uhum. Então, a gente já tinha um Facebook, mas aí a gente teve que criar um Instagram. E aí, a gente foi evoluindo para todas as plataformas que existem. E eu fui passeando pelas editorias. E aí, quando eu completei 2 anos de estágio, já era época da minha formatura. E aí a minha chefe falou, não, fica aí que a gente vai te efetivar. Dei sorte de abrir uma vaga, uma pessoa Nossa. que saiu e tal. E aí eu fui efetivada. E aí eu fui efetivada como repórter de beleza. Ai, que delícia. Fui efetivada como repórter de beleza. Então eu tinha uma editora, que era a Bruna Bittencourt, que ia me direcionando e editando. Só que eu gostava de escrever sobre muitas coisas. Então o tempo que me sobrava eu escrevia para outras editorias, né? E aí, depois de um tempo, a minha chefe, acima da Bruna, notou isso e falou, Isabela, por que você não, então, migra para uma coisa mais geral? Porque Sim. você está fazendo 2 trabalhos ao mesmo tempo, né? Uhum. E aí, eu fui para a parte mais de comportamento,
como editora assistente, virei editora assistente de comportamento. Aí fiquei um tempo escrevendo sobre comportamento, viagem, fazendo entrevista. Mas essa parte de comportamento é literalmente o comportamento da pessoa? Como é que funciona? Tem de tudo. Tem assim, desde comportamento, Uhum, do tipo, por que você se sente tão cansada, uhum, sabe? Ou por que você tem tanta dificuldade de dizer não? Até naquela época, temas que eram super atuais, que hoje já são mais ultrapassados, mas tipo, tudo bem se você não quiser ter filho, ou tudo bem se você não quiser casar, uhum. ou tudo bem se você quiser casar, ter filho e não trabalhar. Tipo, aceitação de padrões que hoje já são mais discutidos, mas que, né, 10 Na anos época, atrás né? não era ainda mais, né? Tabu. Amamentação, e aí tudo, impacto de exercício físico, a dieta da princesa, da Kate Middleton. Tipo, vai entrando um monte de coisa que você vai escrevendo. Entrevista com a subsecretária da ONU, que era brasileira, e que estava falando sobre os direitos das mulheres na ONU. Era um período ali muito... que eu fui experimentando coisas diferentes, falando de assuntos diferentes. Uhum. O que é muito legal, porque você vai entendendo do que você gosta mais, sabe? Aí você entrevista uma celebridade, aí você faz uma matéria top. sobre hábitos, como mudar um hábito que é nocivo, ou hábitos que te fazem bem, como colocar na sua rotina. Fui fazendo essas um coisas. leque Nossa, muito então tem grande, bastante né? coisa. Eu achei que era algo mais fechado, mas Não, nossa. é muita coisa. É muita coisa. Era uma revista muito generalista. A gente falava de tudo sobre mulher. Então, tipo, nós vamos discutir divórcio, vamos. Nós vamos discutir saia lápis, vamos. Nós vamos discutir, entendeu? Tava tudo dentro do hall. Tá na moda papel de parede rosa, vamos discutir tudo. Né? Era tudo que cabia. Cláudia nasceu como amiga da mulher. Era pra ser... Nós estamos falando de 1961, era um ano em que não existia tanta liberdade de expressão feminina. Não existia o Google. Sim. Então, os nossos meios de informação eram mais limitados. E aí, era uma forma de se informar. Ela te informava. Ela era amiga que te falava coisas que você não conseguia acessar com tanta facilidade. Que legal, nossa. Gente, faça jornalismo. Nossa, sabe que eu tive essa crise uma época, porque quando eu tava na faculdade, vocês são muito jovens, mas assim, teve uma discussão sobre a validade ou não do diploma de jornalismo, né? E aí, quando eu tava na faculdade, não era mais válido, aí voltou. E aí, no meio da faculdade, meus amigos que faziam outras coisas falaram, mas por que você tá fazendo essa faculdade? Não vale nada. E aí, voltou, voltou, enfim. E aí, depois, o jornalismo teve momentos de muita crise. E eu sempre pensava, será que eu estimulo alguém a fazer isso? Porque é uma carreira muito difícil, assim. E até no retrasado, uma amiga minha falou, eu tenho uma paciente que está muito em dúvida, você não conversa com ela não sabe se faz mal do jornalismo. E eu falei, eu não sei se eu sou a pessoa para falar com ela. Tá muito difícil, assim, né? A gente tá vivendo períodos muito difíceis e tal. E depois eu falei, cara, mas é muito doido a gente querer controlar a paixão das pessoas. Porque o que você vai falar? Gente, sei lá, as pessoas pararam de ficar doentes, não faça medicina? Não, entendeu? Não. As pessoas têm que fazer também o que elas gostam. Com certeza. E aí o jornalismo, ele é uma coisa muito apaixonante. Então, quem sou eu para limitar a paixão das pessoas, né? Acho que as pessoas só têm que ir muito conscientes de qual é o estado do mercado, ao mesmo tempo de todas as possibilidades que o mercado oferece, assim. E de qualquer maneira, o jornalismo é uma profissão necessária no mundo, né? Com certeza. Pra quebrar fake news hoje em dia, pra dar a informação correta, trazer a realidade de volta para as pessoas que ficam meio alienadas. Antigamente também o jornalismo, ele era usado de umas formas meio... O impresso era muito forte, né? Sim. Mas eu falo, tipo, no meio da informação. Algumas coisas tinham manipulações, né? Assim, o que eu acho é que tem uma coisa que é indiscutível, né? Quando eu tava na faculdade, naquele drama do que eu ia fazer, eu fiz aquele teste vocacional. Não sei se vocês já fizeram um teste vocacional. Já. Mas você desenha uma árvore, você vai, enfim, fazendo umas coisas muito doidas que no fim mostram partes do seu inconsciente do que você sente desejo de fazer da sua vida. E aí, se o mundo fosse... Eu lembro que ela falou assim pra minha psicóloga, se o mundo fosse acabar, quais eram as profissões necessárias? Aí eu falei, médicos. Nossa, tipo, se o mundo passasse por uma grande tragédia, a gente tivesse que se recuperar.
Sim. médicos, porque a gente vai ter que salvar a vida das pessoas, né? Que eu acho que a vida das Sim. pessoas é a coisa mais valiosa e importante que a Com gente tem. certeza. 2, a gente vai precisar, muito provavelmente, de professores, porque a gente vai ter que ensinar as pessoas muitas coisas de Conscientizar. Bem novo pensado. e reconstruir. Sim. 3, a gente vai precisar de jornalistas, porque a gente vai ter que espalhar essa informação, Sim. né? Imagina, não pensei em um engenheiro, não pensei em ninguém vai reconstruir o mundo, só... E aí ela falou, olha, ou você vai ser advogada ambiental, que era uma coisa que eu teria gostado muito de fazer, mas que na época não me parecia uma profissão tão real, hoje super, Aham. ou você vai ser jornalista, porque você gosta muito, você admira muito. E aí eu já achava que era a profissão que salvaria o mundo numa tragédia. Aham. Hoje em dia, eu acho que ele salva o mundo da tragédia diária que a gente vive, assim. Sim. Eu acho que, primeiro, tem a questão das fake news. Então, antigamente a gente tinha manipulação, a gente teve muita manipulação. Eu acho que é uma falácia a gente falar que jornalismo é imparcial. Uhum. Isso é um aprendizado que você tem no primeiro dia de aula de jornalismo. Sim. Essa história de, você tem que entrevistar os dois lados e ser imparcial. Gente, não existe. Uhum. O título que você escreve já é parcial, entendeu? Nossa. Se você escreve ali, fulano bateu no outro, você já tomou sua posição. Você já falou quem bateu em quem, Sim. entendeu? Verdade. Você já tomou sua posição ali, já tá muito claro o que você pensa. Então não existe um jornalismo imparcial. Depois, a gente aprendeu já que a gente tem que escolher para quem que a gente vai dar espaço de fala, Uhum. né? Para quem que você vai permitir ali usar seu espaço para falar. Sim. E aí eu acho que depois tem a questão muito séria das fake news. Quando a gente viu que a internet estava tomando a grandeza que tomou, que as redes sociais estavam tomando a grandeza que tomaram e até tirando parte dos acessos, da visibilidade dos meios tradicionais, é muito grande a responsabilidade de a gente manter Nossa. a verdade, se ater a fatos, Sim. né? Assim, esclarecer ali. Porque eu acho que esse tipo de manipulação existe até hoje. E hoje ela é mais fácil. É verdade. Porque Com as redes sociais, né? É. Você coloca qualquer WhatsApp. coisa lá e. Quantas vezes não tem polêmica do tipo, alguém falou alguma coisa num podcast e aí Aham. isso é verdade ou não é? E Sim. aí começa um grande debate sobre o que é verdade ou não é. Às vezes é só um corte de algo específico, contexto. sem contexto nenhum. Exatamente. E dá um reboliço total. E o cara nem tava falando aqui. Exato. Então, assim, eu acho que a gente precisa... O jornalista hoje, ele é um pouco mediador dessa situação que a gente vive, sabe? Sim. Então, quer fazer jornalismo, faça jornalismo. Faça jornalismo, Faça não jornalismo. nasce. Vou deixar o jabá Já aqui. aproveita e. E eu vou deixar aqui pra vocês já o QR Code, se você quiser apontar sua câmera e vir conhecer mais sobre o curso de jornalismo do NASP. Você vai se apaixonar. E se você quiser também, igual a Isa falou, fazer seu teste vocacional, também clica aqui na descrição desse vídeo que você vai fazer seu teste vocacional, tá Nossa, bom? que chique! Muito chique, gente. Tudo tem um clique, tudo tem um link. Tudo fácil, vamos perder, prático. né? Amei. Nossa, não tem como. Não errem, não tem como. Não tem como. Estamos te dando todas as ferramentas. Isa, eu acredito que você teve muitos mentores na Cláudia, né? E que te fizeram crescer muito ali dentro. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Eu acho que eu estava tendo uma conversa muito curiosa essa semana com uma pessoa que já foi da minha equipe, que é a Carol. A Carol agora está fazendo uma temporada nos Estados Unidos, mas a Carol era uma repórter muito, muito, muito talentosa. E aí ela falou, Isa, eu sempre tive você como mentora. E eu tomei aquilo como um choque. Eu falei, mentora de alguém, gente, jamais imaginei e tal, porque você vai vivendo o dia a dia e aquilo parece muito o seu trabalho e você não para pra pensar no que você tá fazendo em relação aos outros, né? Uhum. É um trabalho que te consome, o jornalismo. Você tá... Não, Sim, imagino. Gente, hoje, 5h30 da manhã, eu acordei, sei lá por quê, e aí eu vi que o Jô Soares tinha morrido. Eu falei, Sim, nossa. Eu não tô nem sabendo disso. Verdade. ai, desculpa te dar essa notícia dessa forma. Levou um Ah, susto. é? E aí eu já falei, gente... Gente. Né? Fiquei naquele... Fim de uma era. Fiquei naquele choque. Eu falei, gente, eu acho que pras pessoas... Tipo, meu namorado falou, puxa, que triste. Era bacana. E eu tava... né? Eu acho que a gente fica meio viciado na notícia. E aí, Uhum. a gente nem sempre pensa no impacto que a gente tá causando na vida dos outros. Sim. Mas eu sempre soube do impacto que os outros causavam na minha vida. E como eles eram peças fundamentais na minha formação ali. Então, tem uma pessoa que eu sempre falo o nome, que eu não canso de falar o nome, que é a Patrícia Zaidan, que é uma jornalista
nossa, é magnânima, assim, não tenho palavras para descrever a Zaidan. A Zaidan, ela era editora da Cláudia quando eu cheguei, e ela só fazia reportagens, assim, daquelas que você fala, gente, alguém escreveu isso, sabe? Então, vou para Altamira, no Pará, que é a cidade que mais mata mulheres no Brasil, ver por que a gente tá tendo um número de mortes tão alto. Quando a Dilma foi eleita, que foi, né, a primeira mulher presidente, a Zaidan se organizou com 100 organizações que tratavam de mulheres pelo país. Então, tipo, organizações religiosas, políticas, educacionais, todos os tipos de organização. E fez uma carta para Dilma com o que as mulheres queriam para o futuro delas. Que legal. Quais eram os direitos que a gente queria que fossem assegurados, quais eram as questões que estavam em discussão, em trâmite e nunca passavam. Então, muitas coisas estavam sendo discutidas naquela época, né, no Congresso e tal, e não eram concluídas. Tinham questões que até hoje a gente discute, tipo desigualdade salarial, né, assim. Então, a gente falava, não tem como a gente impor alguma meta que as pessoas tenham direito a salários iguais, na mesma função, né, no mesmo cargo, tal. E aí era uma carta gigante, com muitos parágrafos, muitos capítulos diferentes. Então, educação, trabalho, saúde, né? Quais eram os direitos de saúde da mulher que não estavam sendo aplicados, que a gente queria que fossem aplicados. E aí a Zaidan levou para Dilma na posse. Entregou em mãos. Nossa! Ai, que legal! Então, assim, era esse tipo de pessoa. Ela fazia essas coisas, assim, sabe? Hoje a Zaidan é super envolvida em política e ela tem, nossa, com fio de olhos fechados. Mas foi uma pessoa que me inspirou muito e que me mostrava, assim, qual é nesse texto aí, qual é a grande questão? O que você lê a primeira frase e você fala, nossa, é isso. Qual que é o sentido, né? O que você quer passar com... Qual é a grandeza desse texto, sabe? Tipo, beleza. E isso não importa no que você tá fazendo. Pode ser a matéria das mulheres de Altamira? Pode ser. Mas pode ser, sei lá, a entrevista com a Juliana Paes. Mas o que a Juliana Paes tem de grande pra falar aqui que tem que ser o destaque que vai chamar as pessoas pra lerem a sua matéria, sabe? Como que você vai mostrar... o que tem, o que não é visto pelos outros e você teve a oportunidade de ver e você vai falar aqui. Ou qual é um ângulo muito diferente que as pessoas nunca abordaram, sabe? Todo mundo já entrevistou a Juliana Paes, ela é uma grande atriz, tá aí há muitos anos. Mas o que ninguém perguntou pra Juliana Paes? E você vai falando, nossa, isso vai te causando reflexões, assim, sabe? Então a Zaidan era uma pessoa que me fazia refletir todos os dias, assim, tudo que ela falava, eu falava, verdade, tem muito isso. Sim, nossa, que demais, né? Isa, e quais trabalhos mais te marcaram da sua trajetória lá? Nossa, gente, são tantos, né? Muitos anos. Eu vi um ontem que eu fiz durante a pandemia que eu lembrei, falei, nossa, importante. Tem um sistema político que é implementado em vários lugares já do mundo, mas que aqui no Brasil ainda está engatinhando, que chama mini públicos, que são basicamente mini congressos, mini congressos para discutir questões políticas locais e fazendo isso crescer. Então, no Brasil todo isso? Então, tem alguns pontos que estão funcionando já. No Sul tem um lugar que está funcionando muito bem. Eu acho que tem em Minas um lugar que já está funcionando muito bem. E tem algum ponto aqui no interior de São Paulo. E serve para as coisas menores, do tipo, gente, nós vamos tirar o orelhão da cidade? Vamos discutir, então? Faz uma assembleia, todo mundo dá sua opinião, a cidade chega num consenso. Isso é legal. E aí isso é escalado para cima, para os poderes. Mesmo. Muito legal, é uma coisa que tem muito futuro. E eu não tinha a menor ideia que isso existia. E, gente, isso é usado de verdade em lugares tipo Espanha. Chega em questões federais, assim, sabe? Nossa. Eu acho muito impactante, é muito transformador. Então, isso foi no meio da pandemia. E eu falei, nossa, gente, como isso teria causado mudanças nas nossas vidas. Então, isso é uma coisa que eu sempre lembro, assim, mas tem coisas muito marcantes. Eu lembro uma entrevista com a Maria da Penha que eu fiz, que eu saí. Teve uma capa que a gente fez que chamava Chega de Mimimi, que era uma capa com 6 mulheres que tinham sofrido violências muito profundas e como elas defendiam ali o feminismo como uma ferramenta fundamental para a sociedade continuar existindo e de uma forma mais saudável. E aí, uma das entrevistas foi a Maria da Penha, teve outra que foi a Pauliane Amaral, que perdeu a irmã dela num crime muito trágico, num feminicídio muito trágico. Então,
Tinha a Juliana de Faria, que criou o Chega de Fio-Fio, que era uma campanha contra o assédio na rua. Enfim, eu acho que essa capa foi muito marcante, assim, porque era um contato muito próximo com mulheres que tinham sofrido violências que a gente ouve falar, mas que não... Cara, não é na pele, assim, sabe? Quando você ouve a pessoa que viveu, é muito diferente. Eu acho que você já entrevistou várias personalidades interessantes, né? Que... Tinha muita gente legal. Não, teve alguma que você falou, gente, eu não acredito que eu tô na frente dessa pessoa, que eu vou falar com ela. Tem uma bem fútil, gente, mas foi muito impressionante. Uma vez eu fui na casa do Antônio Bandeiras, na Espanha. Nossa! Na casa dele, a piscina dele. E eu fiquei assim, ó. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? E eu entrevistei ele lá. E, nossa, eu não achei que eu ia entrevistar o Antônio Bandeiras. Foi muito legal. Imagino. Eu entrevistei também uma vez Angelina Jolie, também foi tipo... Sério? Sério. A hora que essa mulher atendeu, foi durante a pandemia, a hora que ela atendeu a ligação, eu falei, talvez eu morra, não consiga fazer. Talvez eu trave, não consiga fazer. E assim, Nossa, os cachorros latindo no fundo, ela, desculpa, meus cachorros estão latindo muito. E eu, nossa, que pessoa normal, sabe? Então, teve gente, assim, bem legal. Teve gente dos mais variados tipos, assim, sabe? Sim, desde políticas, a atual candidata, né, à presidência, Simone Tebet, entrevistei também, numa entrevista que eu gostei muito de fazer, porque ela contou desde como é o quarto dela e por que ela gosta de ficar trancada no quarto de fim de semana para relaxar, até quais eram os desejos políticos dela. Então, entrevista é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu acho que a gente dá a oportunidade da pessoa mostrar facetas que nem todo mundo conhece. Sim. Então, E você falou aqui que entrevistou a Angelina Jolie durante a pandemia, né? Foi. Como foi essa experiência de produzir uma revista no isolamento social? Porque precisa, né, daquele relacionamento dentro da redação. Absolutamente caótico. Eu pensei assim, absolutamente normal. Não, muito caótico. Eu acho que, como todo mundo, era uma coisa que ninguém esperava, assim, tipo, a gente não tinha a menor previsão na redação de ter uma adaptação do nosso formato de trabalho àquele estilo de vida, né? A gente tava... Gente, eu nunca imaginei que eu ia todos os dias pra redação, eu via minha equipe todos os dias, e eu fazia entrevistas presenciais, eu pegava aviões para fazer entrevistas. Que legal. Enfim, eu tinha uma dinâmica de trabalho muito acelerada, a gente resolvia tudo ali na hora e tal. E aí um dia eu falei, pessoal, nós vamos ter que ir pra casa, porque a gente tá passando por esse momento muito delicado de saúde, mas daqui 45 dias nós estamos de volta. Oh, iludida. Não leva nada. Peguem só os seus computadores, deixem suas coisas aqui, porque assim, leva só o que é essencial, que daqui 45 dias nós estamos aqui. Tinha certeza, gente, que a gente... E aí, né, 2 anos depois, e aí a gente passou os 45 dias, óbvio, e acho que os primeiros dias foram os mais difíceis, porque a gente pegou o que a gente estava fazendo e falou, bom, isso aqui não faz mais sentido. Não tem por que eu dar uma capa com uma celebridade falando aleatoriedades, tipo... quando o mundo está passando por uma crise muito grande, muito pesada. Sim. E tem muita gente morrendo. Né? Naquela época, os números no Brasil ainda não eram tão altos, mas era aquela sensação. Na Itália, morriam 800, 900 pessoas por dia e a gente estava desolado. Com medo, né? De como que seria. Muito medo. Mais. E assim, eu falava, o que as pessoas querem ouvir agora? Porque elas vão comprar... Uma revista hoje não é mais o que ela era nos anos 60. Sim. Ela não é mais a fonte de informação. Ela é a fonte de lazer, de troca, de engrandecimento. O que uma pessoa que compra uma revista por lazer quer ler e ouvir nesse momento? Sim. Né? Porque a informação ela vai dar um Google, vai achar no nosso site. Sim. Então, a gente começou a pensar nisso. Assim, o que a gente vai discutir? E aí... a gente começou a fazer capas que a gente nunca tinha feito, que eram capas ilustradas, capas com colagens, montagens, capas que não falavam. A gente colocou as profissionais da saúde na capa, então pesquisadoras, cientistas, mulheres que estavam à frente dos hospitais de campanha. A gente foi mudando a nossa forma de fazer revista. Ela tinha uma parte que ainda era muito para relaxar, então, né, indicações de coisas para você fazer para desopilar, trocas ali sobre o que eu faço com os meus filhos em casa, nessa questão de educação, né? Educação em casa era uma coisa que a gente nunca tinha vivido. É verdade.
quais eram os impactos de saúde que não tinham só a ver com o vírus em si, mas o pós, Sim. né? Então a gente começou a falar de outros assuntos. Mas foi muito difícil, porque você não quer estar descolado da realidade, mas ao mesmo tempo a realidade era muito bruta para todo mundo, para nós inclusive, né? Eu vi a minha equipe sofrer muito. É uma hora que você, como gestor, tem que segurar muito a onda de todo mundo, porque as pessoas começam a ter crise de ansiedade. Nossa. Tinha gente com histórias muito diferentes. Tinha gente Uhum. que o pai era uma pessoa de risco, né? Do grupo de risco. Sim. Então, não podia ver o pai. Ficou 1 ano sem ver o pai. O outro morava sozinho. Ficou muito tempo sozinho. Cara, ficar sozinho é muito difícil todo com dia. certeza. Então, tinham situações ali que a gente não imaginava. Então, foi muito complicado. E aí, depois, a gente teve que criar recursos. Quando as coisas foram... Não posso nem falar melhorando, porque não é que melhorou, né? Mas quando elas foram se tornando mais rotineiras, que a gente já estava convivendo com aquela realidade, como se ela fosse padrão, a gente teve que ir descobrindo novas formas de trabalhar. Então, a gente aprendeu a fazer foto remota, a gente fez capas remotamente. Então, tem uma Nossa. capa da Renata Vasconcelos, a jornalista, que ela fez na casa de campo dela. Ai, eu vi essa capa. E aí, maravilhosa. a fotógrafa estava em São Paulo, ela estava na casa de campo no Rio de Janeiro, ali na área serrana do Rio. E ela segurando o tablet dela e a fotógrafa acessando o tablet dela e fotografando. Cara, que legal. Então, Que a gente, legal a isso. gente fez moda, assim, a gente fez foto das pessoas, tipo, você é uma maquiadora ou um maquiador, faça as tendências de beleza, se fotografa e a gente vai publicar a sua foto. Então, eram selfies, Olha. a gente foi descobrindo outras formas de fazer o nosso trabalho, Uhum. né? Vamos fazer uma colagem dessa pessoa, vamos fazer uma capa ilustrada, como nós vamos trabalhar essas temáticas. Eu sempre falo que, assim, foi um período de muito crescimento, mas eu preferia não ter vivido, sabe? Tipo, acho que assim, óbvio. crescemos muito, evoluímos muito, mas no nosso trabalho, Uhum. mas acho que eu preferia ter passado sem. Se eu Sim. pudesse escolher, acho que eu preferia ter É. passado, ter pulado essa etapa. Com certeza, né? Acho que todo mundo. Sim. Então vamos fazer só um breakzinho pra gente falar um pouquinho da Superbom, que é o nosso patrocinador aqui do podcast, do Know-how. Hoje a gente tá com suquinhos de maçã, de uva, fica à vontade, Isa, pode delícia. tomar, Muito pode bom. comer, Esse suco de uva é uma delícia. é uma Ah, eu gosto delícia. muito. Temos salgadinhos aqui. Essa é uma linha que tem como foco mais um público infantil, mas eu sou apaixonada pelos salgadinhos da Superbom. Então, se você também ficou com vontade, tem curiosidade em descobrir, em provar um pouquinho, você pode acessar o link da Superbom, que é lojasuperbom.com.br, ou através do Instagram para conhecer mais sobre eles, @superbombr, e comprar os produtos deles online, tá bom? Isso aí. E como todo mundo tem uma criança interna, já aproveita também, viu? Fica aí a dica. Não, aí, esse ó. suco de uva é muita infância, É muito gente. É gostoso. muita infância. Muito. Levava na lancheira. Eu gosto muito Verdade. desse salgadinho. Eu acho uma delícia. O salgadinho eu não conhecia. É bom. Pronto. Uma baita experiência. Sim, Muito bom. é uma delícia e super saudável. Eu esqueci de deixar, para quem tá ouvindo a gente, não tá assistindo, quem tá pelo Deezer, Spotify ou pelo Apple Music, pode também conhecer o curso de jornalismo pelo link que eu vou falar agora, que é o sp.nasp.br/know-how25, tá bom? E você que tá assistindo, tem o QR Code para você acessar também. Então, vamos continuar aqui. Posso fazer uma pergunta? Pode, fica à Como vocês vontade. escolheram o nome? Know-how. Know-how é de know-how, de conhecimento da palavra inglês, né? Só que daí adaptaram para ficar mais abrasileirado, né? Falar assim, know-how. Ah, eu Então, sei. a como gente- se fosse know-how. Eu achei que era um trocadilho, tipo, nasceu uma ideia no hall. E Ah, aí, não. eu falei, nossa, é um trocadilho. Mas daí é isso, né? A gente traz convidados que têm um know-how, que têm um conhecimento. Só responsas. Exato. Você é uma delas. Muito obrigada. Vou abrir meu Isa. suquinho. E hoje você não tá mais na Cláudia, né? Não, eu saí em dezembro. Aham. E o que te motivou, assim, a querer mudar de ares? Eu tinha 12 anos de abril. Muito tempo. E assim, na Cara, minha... bastante. Assim, eu acho que na geração dos nossos pais era muito comum ter uma carreira muito longa num único lugar.
É, exato. E hoje não é. Gente, nenhum dos meus amigos falavam, Isabela, não é possível. E eles tinham várias piadas, porque toda vez que eu falava, não, acho que chegou agora de eu fazer uma coisa diferente. Aí eu era promovida. Aí eu ia ficando. Ah, eu ia óbvio. ficando. Aí eles falavam, Isabela, eles estão segurando. Eu falava, gente, tudo bem, mas enquanto eu tô gostando, tá indo, né? Aham. Mas eu acho que tiveram duas coisas muito pesadas. Primeiro, a pandemia foi muito exaustiva pra mim. Muito exaustiva. O esforço mental que eu fiz em 2020 teve as suas consequências em 2021. 2021 foi um ano muito cansativo pra mim. E depois teve uma série de reorganizações dentro da Abril que custaram muito pra gente. Então, meu time diminuiu, assim, 50%. Nossa. E eu entendo que eram adequações de negócios. No fundo, o que a gente tem que entender é que veículos jornalísticos são empresas, são Com negócios. certeza. Né? Eles fazem muito bem para a sociedade? Fazem. Eles têm um papel social muito importante? Sim. Mas eles são um negócio, Sim, né? precisa de ter lucro. Exato. Minimamente não pode dar prejuízo. Sim, né? com certeza. E são operações muito caras. Gente, as pessoas não têm ideia do preço de um papel para impressão de uma revista. Papel e tinta é muito caro. Imagino. E a gente tem um país de dimensões, né, surreais, continentais. E a distribuição disso, para essa revista chegar em Manaus, por exemplo, né, ela era impressa em São Paulo. Para ela chegar em Manaus, demorava, 2 semanas. Pega avião, a revista pega mais avião que a gente, sabe? Então, era muito custoso. E aí a gente foi sofrendo com cortes. E aí eu fui vendo a minha equipe sendo cada vez menor. E eu tava muito cansada. Muito cansada. E aí eu falei, foi um ciclo completo, né? Acho que eu fiz bastante coisa. E eu falei, vou experimentar outras coisas pra fazer. Eu nunca tinha tido experiência, por exemplo, em universo corporativo. E aí as pessoas falavam tanto, né? A gente faz tanta matéria de as melhores líderes, as 10 CEOs do topo. E eu falei, nunca ouvi falar de como é isso de verdade internamente. Uma coisa é você entrevistar, outra coisa é você viver. E aí eu falei, vou fazer outra coisa. Eu pensei em trabalhar com podcast, falei, o que mais eu posso fazer? E o mundo vai mudando, né? O mundo vai chamando a gente a fazer outras coisas. E a minha criatividade é infinita, então eu poderia fazer de um tudo, assim. Então eu já fiz livro como ghostwriter. Nesse período, olha que loucura. Eu fiquei... Explica pra quem não sabe o que é o ghostwriter. Eu fiquei 5 meses antes de entrar em outra empresa, né? Hoje eu trabalho no Grupo Boticário, cuidando de redes sociais de algumas marcas do grupo. Eu gerencio times que fazem as redes de algumas marcas. E antes disso acontecer, né? Eu comecei no Boticário em maio. E eu falei, vou fazer várias coisas diferentes, fazer tudo que eu tenho vontade. Então, eu editei livro, que basicamente você recebe o livro traduzido, né? A editora compra o direito do livro no exterior. Então, um autor de outro país escreve o livro, a editora compra, traduz e você edita. Porque a tradução, às vezes, ela é muito literal, às vezes falta um remeleixo, um balanço ali. Ou o estilo do cara é muito repetitivo, e aí lá fora isso talvez até funcione, mas aqui não. Então, você vai mexendo, você vai editando o mesmo livro. Fiz isso. Depois eu fiz como ghostwriter, né? Que você escreve, a pessoa tem um conhecimento, uma temática, mas ela não tem habilidade pra escrever, né? Ela não consegue, ainda mais um livro, gente, um livro. Olha, até eu subestimei o que é escrever um livro. E aí, então, você vai trocando informações, você entrevista a pessoa muitas vezes, e aí você transforma aquilo num texto pra pessoa. E você escreve pra ela. Você escreve pra ela, E ela lança como se fosse... como se fosse ela que escreveu. Mas isso, acho que tem muito mais a ver com querer aprender do que com o meu ego de querer ser autora de um livro, sabe? Eu queria muito ver como era, porque é um processo muito único de você escrever um livro. Gente, um livro é muito longo, tá? Parece que não, mas um livro é muito longo. Sabe que quando eu tava no 3º ano da faculdade, eu pensava, meu TCC eu vou fazer um livro. Aí quando chegou na época do TCC, eu falei, não, vou fazer em grupo mesmo. Gente, é muito trabalho. A gente eu escrevi acho que 160 páginas de Word. Dá 300 e tantos mil caracteres. Meu Deus. Foi assim... As 160 páginas de Word, uma página de Word, a gente fala que em livro, teoricamente, são 2 páginas, né? Então é um livro de 320 páginas, gente.
Foi muito difícil. Eu imagino. E, nossa, o dia que chegou no fim, parecia que eu tinha tirado... E assim, isso é um processo de meses, né? Aham. É um processo, tipo, de 5 meses ali. Sim. Uhum. Mas, nossa, parecia que tinha tirado o mundo das minhas costas. E aí eu fiz vários freelas diferentes. Eu escrevi sobre temas que eu normalmente não escrevo. Fiz uma super entrevista com a Fafá de Belém, que foi muito legal. Falei sobre o lado da beleza que a gente nunca fala, que é o lado das embalagens, né? Tipo, qual é o resíduo que a gente tá deixando pro mundo com entendi. embalagens de beleza? A gente normalmente usa, sei lá, filtro solar pro rosto. Aham. Você usa uns 3, 4 pacotes por ano, entendeu? Então, Sim. tipo, como que você... Aquele plástico residual, Uhum. né? Como que ele vai ser descartado da forma certa, né? Exato. Como que ele vai influenciar a própria natureza Exato. em si. Qual a sua responsabilidade sobre isso? Como você pode diminuir o impacto? Como as empresas estão diminuindo o impacto? Porque isso não é uma responsabilidade só do Legal. consumidor, né? Sim, com A empresa tem que certeza. pensar, tipo, vou produzir então, vou fazer com papel reciclado, vou fazer com plástico que, sei lá, desmancha na água. Tem até uma empresa super legal brasileira que desenvolveu uma sacola plástica que desmancha na água. Caramba! Nossa, que legal, não sabia. Muito isso. legal, muito legal. Nossa, isso é incrível. Você põe assim numa bacia e ela desmancha. Adorei. Surreal, né? Nossa, É, isso surreal. aí é Então, outro futuro. nível. É. A história do microplástico, que é super importante pra gente, que a gente, hoje, a gente sabe cientificamente que no que a gente come tem Uhum. microplástico. Sim. Então, assim, e não é pra gente comer plástico, né? É, O ser humano não sim. foi feito pra isso. Sim. E, então, como que a gente reduz esse resíduo de plástico? Nos oceanos, nas águas, consequentemente na nossa comida, Uhum. sabe? Você tem que começar a fazer plástico que desmancha, que não Sim. dura 500 anos. Sim, sim. Eu tô aqui refletindo sobre isso que você disse, de ter passado 12 anos dentro da revista. E que isso era uma coisa ok pra época dos nossos pais, né? Hoje as pessoas querem viver várias experiências em várias empresas, né? Tipo, você acha que isso é uma questão para as empresas na hora de contratar? O que você acha? Olha, estando hoje dentro do mundo corporativo, eu vejo que existem metas de retenção de talentos. Uhum. Então, as empresas falam, quando você fala, eu vou embora, a empresa fala, por que você vai embora? Eu quero saber o motivo real. É um problema que a gente pode corrigir? Uhum. É um chefe abusivo? É um ambiente tóxico? É uma cultura difícil? É um desrespeito de horas? Ou você realmente recebeu uma proposta que não dá para negociar? Quanto a gente consegue negociar? Então, eu acho que tem todo um retorno dessa empresa de querer entender por que o ambiente dela não é a sua escolha mais, né? Aham. Se é um problema que ela pode melhorar. E eu vejo que algumas empresas têm já essa iniciativa de olhar para si mesmo e falar, vou fazer aqui uma autocrítica e vou melhorar o meu espaço. Sim. Que era uma coisa que antes não existia. Você queria trabalhar naquela empresa, você aguentava o que aquela empresa tinha para te oferecer, Aham. né? Sim, sim. Eu acho que tem isso, e eu acho que os talentos são que fazem diferença para uma empresa. Uhum. Não existe empresa sem a gente. E se a gente não está produzindo bem, se a gente por algum motivo nosso trabalho está sendo impactado, a empresa vai querer saber por quê. Para a empresa, você performando, ela entendeu já que para você performar bem, você tem que estar saudável, você tem que estar Sim. satisfeito, feliz. Então, ela vai te dar muitos benefícios e ferramentas para que você consiga performar na sua Entendi. melhor. É uma, né, É meio que consequência, é uma... um ciclo. É, isso mesmo. Que, tipo, você faz sua parte bem, mas se a empresa te ajuda a melhorar isso, fica muito mais Seu fácil, desempenho é né? melhor, Exatamente. Isso mesmo. Eu estava lendo um artigo no Valor Econômico que falava sobre isso, né? E ele fez uma reflexão que é o seguinte: o caminho é a sua atuação de trabalho hoje. Hoje, esse é o seu caminho, o veículo que você usa para chegar, porque você tem um destino profissional, aquilo que você sonha. Eu quero chegar a ser editora de tal coisa, né? É um sonho de alguém. Então, o caminho é a sua atuação hoje e o veículo que você está usando para chegar nesse destino é o lugar onde você trabalha, né? Então, se você pensar nisso, é assim, não importa se você quer passar 10 anos numa empresa ou se você quer viver em várias, contanto que você chegue no seu objetivo, né? E eu acho que tem...
A gente muda muito, né? A gente muda muito no através dos caminho a gente anos. muda. Você não vai ser igual daqui 10 anos, Com entendeu? certeza. E aí o seu sonho de hoje não vai ser seu sonho daqui 10 anos. Sim. Isso é bom. Uhum. E aí a gente tem que ir mudando a rota até chegar no sonho. O sonho vai mudar, o sonho vai alterar, mas a gente vai chegar num ponto. E aí eu também acho que tem uma coisa da gente viver muito as oportunidades que a gente tem, sabe? Uhum. Então, assim, Sim. vale muito mais a experiência. Quando eu falo, eu fiquei 12 anos na Abril. Cara, eu senti que eu tinha vivido todas as experiências possíveis ali, que sabe? legal. Uhum. E aí, eu acho que isso é muito importante, você olhar e falar, eu vivi muitas experiências e eu fiz muita coisa legal. Então, eu não tô só saindo porque me ofereceram dinheiro ou porque eu tô saindo porque eu tive uma vivência tão intensa aqui que eu fiz o que eu podia. Sim. E aí, eu vou pro próximo lugar e eu vou fazer tudo o que eu posso nesse próximo lugar e eu vou ter essa outra vivência intensa. Aham. E às vezes isso leva 10 anos, às vezes isso leva 2. Mas legal. você viveu e você aprendeu tudo o que você podia. Eu tô há 3 meses no Boticário e o tanto que eu já aprendi Imagina. é transformador Sim, mesmo. Da hora. E eu acho que essa é uma visão que a gente tem que ter pra sempre. Sim. De que a gente nunca vai ser um profissional completo. Porque se você tá completo, acabou. É hora da morte. Né? Ai, meu Tipo, Deus. não tem o que fazer. Eu acho que a gente tá sempre em evolução. A gente tem que entender Aham. que a gente tá em constante evolução, E sabe? aprendizado, né? Sempre. E pra evoluir, você tem que aprender. Aham. Então, assim, nunca estarei completa, sempre estarei querendo aprender mais, buscando mais, tentando entender mais. O mundo muda, a gente tem que mudar com o mundo. Uhum. E a gente tem que ir por esse caminho que é um caminho de descobertas, porque no final, quando você tá ali no seu leito de morte, você quer olhar pra trás e falar, quanta coisa legal eu vivi, quanta coisa legal eu aprendi, quanta coisa legal eu pude fazer, quantas pessoas eu ajudei. Quantas experiências Quantas novas, experiências eu né? tive. Eu Que acho legal. que isso é uma vida plena pra mim, sabe? Uhum. Eu acredito que a carreira é uma coisa muito importante na plenitude da nossa vida. Não acho que a carreira é desprezível. Acho que tem a família, que é muito importante. Tem o nosso cuidado com a gente Sim, mesmo. com certeza. Mas, assim, no final, tudo tem que chegar num ponto em que você sente orgulho e prazer do que você fez. Você não, sabe? Então, eu não olho pra trás com nenhum arrependimento. Eu tenho muita alegria em ter feito tudo o que eu fiz. Eu tenho muita gratidão por tudo que eu tive a oportunidade de viver. E eu acho que tem muito ainda pela frente. Então, Com certeza, com certeza. Tipo, eu levo um pouquinho disso de aprendizagem, que eu entrei recentemente no meu emprego atual, no caso, né? E faz 1 mês e alguns dias. E eu já aprendi muita coisa, porque eu tô no departamento de marketing. Então, lá não tem só a área de designer, que é a que eu tô atuando. Tem o jornalismo, que é com a Thaís. Tem a parte Social media. Tem muita coisa lá dentro e eu fico tipo, nossa, é assim que funciona. Então assim que é feito. não, A olha parte tudo que o mundo cara, tem pra te oferecer. Sim, é muito legal. É muita isso, riqueza. Aham. Tipo, Eu acho que o ser humano é a nossa maior riqueza, cara. E a gente poder olhar em volta e conversar com as pessoas e falar, meu Deus, olha todas as informações que as pessoas têm e como que eu vou aprender com elas. Essa troca é a maior riqueza que a gente sim, tem. tem uma frase que eu sempre falo, eu acho que o pessoal já tá saturado, e eu vou falar de novo. Que é do meu pai, na verdade do meu avô, que falava pro meu pai, e que ele sempre fala pra mim. É que o saber não ocupa espaço. Muito Então, boa assim, essa frase. sempre buscar aprender algo novo nunca vai ser algo desnecessário. Sim. É uma experiência nova. Com Então, certeza. tipo, isso é muito da hora. É muito importante essa frase. Gente, estamos chegando no final. Eu amei tanto conversar com você. Eu também. Nossa, foi ótimo. E eu quero deixar aqui um kitzinho do Nossa, know-how pra você. não basta o suco que eu ganhei. Não, você tem que levar algo Suco pra de casa, né? Eu amei que eu ganhei uma caneca Isso. Nossa, Tem a uma caneca toda caneca. minha. Aí tem uma meia. Exato. Essa meia Gente, é eu uma sou doidinho com essa meia. Essa meia é Gente, muito gostosa, sempre muito aceitem vir, confortável. porque vocês ganham esses presentes. E pra finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem pro nosso público, algo que você leva pra sua vida. Nossa, dentro desse papo que a gente estava tendo, né? Tem um poema que ele é em inglês, mas que eu sempre pego pra mim, que ele é mais ou menos assim. Deixe tudo acontecer com você. Beleza e terror. Apenas continue. Nenhum sentimento é final. Então, assim, vai acontecer coisa boa,
vai acontecer coisa ruim. Mas tudo é uma vivência. Sim. E tudo é uma experiência. Nossa. E nenhum deles é o ponto final. Então, você Uhum. tá embaixo hoje, tá? Mas amanhã você vai estar em cima, assim, as coisas vão mudando. E no final, tudo é um pontinho a mais pra gente levar e pensar como eu quero ser, quem eu quero ser, como eu quero evoluir, pra onde eu quero ir. Aham. Nossa, amei, Que amei. top. Muito bom. Obrigada, gente. Ai, Isa, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite e estar aqui hoje. Foi um Imagina, prazer conversar foi com você, experiências mesmo. diferentes. Foi pra Disney, cara, muito legal. Né? Gostei de verdade. Muito obrigada, eu Uma também caixinha amei de o convite, surpresa. eu queria agradecer muito. Eu sempre tive uma ótima relação com o NASP, eu acho que é um lugar que sempre me acolheu muito bem. Uhum. E eu fico muito feliz de ver que tem um estímulo tão grande aos jovens, a, Sim. né, transformar as pessoas, transformar o mundo através das Sim, pessoas. ao conhecimento, né? Fico muito feliz mesmo e que agradeço legal. mais uma vez o convite, Que gente. Vocês isso. foram Ai, ótimos. que bom. E a gente fica por aqui. Eu agradeço também por você estar assistindo. Curta, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal, muito importante. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Isso aí, não esquece do link aqui embaixo, que tem os testes e tudo mais. Tem QR Code na tela também, então aproveita para acessar o site do UNASP também. Que Isso tem aí. tanto jornalismo, publicidade, propaganda e muito mais. Exato. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente.